Presidente, a gravação será iniciada. Ok, obrigado. Então, vamos dar início à nossa sessão do dia 16, a parte da tarde. Na parte da manhã, ficamos ainda por julgar os itens. O item 23 foi retirado de pauta, os itens 24 e 25, certo? Não foram julgados por falta de tempo. Se tiver tempo, hoje, no final do dia, a gente volta para eles, certo? Então, dando prosseguimento à nossa pauta, vamos reiniciar com o item 26, a conselheira Gisele. Vamos lá. Está disponível lá para vocês. Bom, esse aqui, ele tem alguns pontos aí a serem esclarecidos, ele também foi alvo de diligência, tá? Para fim de verificar saldo negativo de CS relativo aí, envolvendo o ano de 2006. E aí o contribuinte fez algumas retificações que alteraram propriamente o saldo negativo, o valor do saldo negativo e o valor do débito compensado também. Então, comigo eu pintei em cinza alguns pontos relevantes. Então, você teve um despacho decisório justamente emitido aí nessa data, não admitindo perder compra e retificador em razão de ter sido apresentado um aumento de débito em relação ao documento original, e, portanto, ele não teria surtido efeito. Porque ele acabou por desencadear a diligência, e o contribuinte foi intimado justamente por essa divergência para que ele procedesse à retificação, e, a priori, no primeiro momento, não se evidenciava nos autos a confirmação dessa intimação. Inclusive, em razão desse não atendimento por parte do contribuinte, é que a manifestação de conformidade foi julgada improcedente. Então, se vocês forem no item 8, ela está centrada, né, a ratio decente, no não atendimento por parte do contribuinte. Tá? Então, o fundamento da DRJ é calcado na inércia. Então, com o intuito de verificar se, de fato, o contribuinte teve seu direito de resposta cerceado nessa intimação de retificação, a gente havia baixado em diligência para que fossem juntados aí os respectivos comprovantes. Esses comprovantes foram juntados, tá? E aqui eu já, de antemão, passo para o voto, tá? Então, num primeiro momento, a própria contribuinte reconhece que ela se equivocou no preenchimento, quando comparado entre original e retificadora, e, ao retificar, ela indica essa composição de saldo negativo desse valor de 221 mil, e que corresponde ao valor exato da DIPJ, informa, ao invés do valor de 106, esse 107 ajustado com relação ao mesmo débito. E aí ela alega que, quando da apresentação da PERTECOMP, essa diferença do débito não havia sido recolhida, e, posteriormente, ela faz esse recolhimento. Então, todo esse contexto, ele poderia ter sido devidamente sanado quando ela recebeu esse termo de intimação, o dito cujo, que gerou a diligência para fins de verificar se ela, de fato, teria recebido ou não recebido. E aí, em vista, né, do cumprimento integral da diligência, eu verifico a confirmação da efetiva entrega, e, de fato, o contribuinte teve essa oportunidade. Ainda assim, para além da inércia propriamente do contribuinte, que foi o cerne do voto da DRJ, a documentação que o contribuinte traz não é capaz, ao meu ver, na minha valoração, de comprovar a origem do direito creditório, tá? Então, o fato é que ela simplesmente mostra as declarações retificadoras, ela simplesmente conta essa história dessa alteração, seja do débitos quanto do crédito, mas ela não traz toda a comprovação efetiva da origem do direito creditório, tá? E, por essa razão, eu, de antemão, neguei provimento ao recurso voluntário, tá? Então, de fato, existiu, a nossa turma vem também se posicionando nesse sentido, né? Uma vez que o contribuinte, ele é oportunizado a se manifestar, a esclarecer, ele traz no recurso voluntário que ele sequer tinha sido intimado, e, na verdade, restou demonstrado pela própria diligência que ele foi.
Ao mesmo tempo, ele não traz grandes, para não dizer nenhuma documentação, pura e simplesmente as certificadoras, então, é como voto, presidente. Tentei resumir, né? Mas se vocês quiserem, a gente... Excelente resumo, com certeza. Alguma observação, algum comentário? Vamos à votação. Alain? Acompanhe a relatora, presidente. Zélio? Parabenizo o poder da síntese da conselheira Gisele, cada vez maior, e acompanho a relatora. Acompanhe a relatora. Vai ser bem assim no próximo, hein? Eu acompanho a relatora, presidente. Alexandre? Também acompanho a relatora. Bah. Vamos. Certo. Então, o resultado é negar provimento por unanimidade. As questões de prova são sempre muito... Ok. Então, vamos passar para o próximo item, né? Ainda conselheira Gisele, IMS, item 27. Vamos lá. Aqui também, o contribuinte teve aquele problema, né, de lançar como pagamento indevido a estimativa, e a própria autoridade preparadora, ela percebeu isso e considerou ser saldo negativo do imposto de renda, tá? Ainda assim, vocês vão ver no curso, eu vou tentar também sintetizar qualquer coisa, eu volto, tá? A gente teve um despacho da Diort, tá, e Derate, reconhecendo em parte esse direito creditório. Depois a DRJ, ela foi lá e reconheceu em maior extensão. E nessa maior extensão, há 3 pontos centrais controvertidos, tá? Isso está no relatório e depois no voto eu vou um a um. Então, eu acho que talvez ficaria mais fácil. Então, vocês vão perceber que parte, tanto a DERAT como a própria DRJ, considerou comprovada a origem, e outra parte não. E tem uma alegação, né, relativa a saldo negativo de CSLL. Esse talvez seja o ponto mais controvertido, porque o contribuinte, ele alega que nas suas retificações e nas suas confusões, a autoridade fiscal, ela só olhou o saldo negativo de RPJ, mas teria parcela da CSL a ser reconhecida. E que nessa retificadora e na documentação, ela traz todo esse conjunto probatório para ser verificado. Bom, são 3 pontos centrais, um relacionado a esse saldo negativo, outro relacionado à diferença de estimativa do próprio IRPJ de 2002 e alguns valores de imposto de renda retido na fonte não reconhecidos na apuração do saldo negativo. Então, o que eu faço? Eu uso os temas controvertidos e vou indo item a item. E aí, se vocês quiserem, a gente pode voltar em alguns termos no relatório. A ideia é realmente resumir, porque tem bastante detalhezinho, e no voto eu acho que fica mais fácil direcionar, tá? Então, como eu coloquei, tem essas duas baixas, né, esse parcial provimento, com relação ao saldo negativo da CS. O voto condutor, ele traz os disciplinamentos, tudo com o intuito de demonstrar a inadmissibilidade da retificação após a ciência da decisão administrativa da DEORT. Contudo, eu evidencio que a contribuinte na decomp protocolizada nessa data errou ao marcar, de fato, o campo pagamento indevido a maior em detrimento do saldo negativo. E isso, no curso do procedimento, já foi até... de alguma maneira visto. E, portanto, diferente da redecisão de piso, considero que não estamos diante de erro material, de valores ou de exclusão de débitos. De fato, a gente tem aí erros formais. Vale destacar que a referida declaração foi apresentada posteriormente ao encerramento do exercício fiscal de 2002, data de 12/5,
quando já eram conhecidos os resultados e publicados os balancetes de encerramento do exercício fiscal, devidamente autenticados na JUSESP e, portanto, anteriormente ao protocolo da declaração de composição do saldo negativo. Então, eu até pus o livro diário, a gente consegue ver questão da contribuição social antecipada na data tal, o saldo de tal, correspondente exatamente ao informado na DIPJ e na declaração a título de saldo apurado na CS. Logo, nessa declaração de compensação apresentada em 12 de 5 de 2003, se estava tratando efetivamente dos créditos relativos a saldo negativo de CS, que, em última análise, foram gerados a partir do recolhimento de DARFs ao longo do ano somados e redundaram aos valores excedentes aos efetivamente devidos. Então, diferente do afirmado na decisão de piso, os pagamentos originalmente indicados pelo contribuinte na DECOMP não se referem unicamente a estimativas de R recolhidas em face dos meses de janeiro, fevereiro, abril de 2002. Isso por quê, tá, gente? Por que vem essa forte alegação do contribuinte? Porque as autoridades fiscais, elas só olharam o IRPJ, elas simplesmente ignoraram. Então, vejam que, conforme o anexo de declarações e formulários, pagamentos estão indicados nos demonstrativos de pagamento, folhas 3, como sendo de ICS. Tá? Eu pus até aqui. Diante do lastro probatório apresentado, resta clara a existência de um erro de preenchimento, e com a edição da súmula 84, em controvérsia, ser possível, aí a caracterização. Do exposto, eu considero que deve ser reconhecido o direito creditório relativo ao saldo de CS do ano de 2002, item 15, homologando-se a compensação até o limite. Então, eles olharam para a IRPJ, eu também passei a olhar os reflexos na CS conforme pleito e conforme retificação. Porque, no fundo, eles entenderam que a retificação foi a posteriori e existem todos os documentos fiscais e contábeis que eu fiz o cruzamento em cima, como vocês viram, que daria para, assim, enxergar. No item 2, da diferença nas estimativas de R recolhidas no curso do mesmo período, aqui eu pus, ela reside basicamente no não reconhecimento por parte da autoridade fiscal e julgadora do valor do saldo negativo do ano de 2001 nesse montante, e a recorrente ela acaba por esclarecer que o não reconhecimento deste crédito, diga-se de passagem, correspondente exatamente ao valor da insuficiência apontada no recolhimento de janeiro, implicou que os pagamentos da estimativa de IR posteriores a janeiro foram sendo alocados sucessivamente para a extinção desse débito em aberto de 227 no mês de janeiro, redundando assim em novas insuficiências. Então, eles foram carregando. Para a apuração do valor do saldo credor, foram utilizados as seguintes estimativas mensais pagas conforme estas tabelas. E aí, o que o contribuinte faz? Ele junta diário, junta os balancetes para fazer a composição do saldo negativo, tanto do IR como da CS, do ano calendário 2001 e 2002. Então, ele tenta demonstrar a origem clara em conteúdo com a documentação. Então, e eu quis trazer as telas porque eu acho que elas acabam elucidando os equívocos que permearam aí o processo. Então, está aqui. Então, saldo negativo de R de 2001, DIPJ 2002, então tem os lançamentos contábeis, a demonstração do IR negativo no ano de 2001, a relação de DARF de estimativas pagas em 2001 para fazer a composição. E o saldo negativo de 2001, mesma coisa, eu trouxe a tela com relação às contas contábeis, os demonstrativos e a relação de DARF. E elas foram fazendo esse cotejo, também com relação ao ano calendário 2002 e CS ano de 2002. Então, eu considerei, né, que diante desse lastro probatório, me resta evidenciada a forma de apuração dos saldos relativos ao ano de 2001 e 2002, o que permite bem compreender a origem do direito creditório, com exceção das diferenças do valor de imposto de renda retido na fonte. Então, vocês vão ver que eu vou direcionar minha decisão para fins de acatar os dois primeiros itens, e com relação ao item 3, algumas diferenças aqui do imposto de renda retido na fonte, eu não vou reconhecer integralmente. Então, quanto a esse tópico, em vista das ponderações trazidas na decisão de piso, que culminaram do deferimento parcial do pleito, a hora recorrente cuidou de trazer
os esclarecimentos e provas desses montantes. Considerando que os referidos informes não constaram do demonstrativo do CIEV para os quais a empresa detém o correspondente informe de rendimentos, há que se incluir o valor das retenções até então reconhecidas, um novo acréscimo desses 17, que foi o que ela conseguiu comprovar, perfazendo um total desses 208. Então, não foi a totalidade, foi parcial. Então, do exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso interposto e no mérito da parcial provimento, em vista aí das razões que eu coloquei, para reconhecer o direito corregitório relativo aos saldos negativos de R da CS do ano de 2002, com exceção da parcela não comprovada, que é essa diferencinha que ele não comprovou, constante do item 3, para fins de homologar a compensação até o limite do direito creditório reconhecido. É como voto. Se vocês quiserem, também tem o passo a passo no relatório de cada um, como foi o despacho e as verificações centrais. Mas, em síntese, é isso. Não é tão simplesinho, mas, enfim. Aí eu considerei a suficiência. Algum comentário? Gisele, eu não entendi esse saldo negativo de 2001. Como foi que ele aproveitou para 2002? Porque o objeto do processo é saldo negativo de 2002, não é isso? Isso, só que ele carregou do ano anterior, né, de 2001. Eu acho que eu me lembro, ele só traz para fins de demonstrar a origem. Ele nem precisaria, tá? Seria para justificar as estimativas, porque normalmente o que acontece, eu acho que muito parecido, pelo que eu consegui abstrair, na linha do que aconteceu no caso do Efigênio. Ele tenta pegar do ano anterior para justificar a estimativa desse ano, né? E ao final a composição. Então, ele quis trazer tudo, mas no sentido de dar transparência mesmo, e mostrar que isso foi contabilizado, que isso constou dos recolhimentos, então por isso que ele faz a relação dos DARFs e de todos os lançamentos. Ele não precisaria ter trazido tudo, entendeu, Nelson? Ele quis remontar para mostrar. Pelo que eu entendi, por isso que me deu bastante segurança, porque eu falei, bom, ele está mostrando toda a composição dos DARFs, relacionando, então eu achei bem, assim, adequado, digamos assim, né? Ok. Podemos votar? Ela? Acompanho. Eu só estou com uma dúvida ainda, Gi, que na verdade ele está querendo buscar no saldo de 2002 algo que é do ano anterior, certo? Perfeito. Mas quem me garante que ele não usou isso no ano anterior? Não, a própria formação, né? Se você vê toda a demonstração do IR, dos saldos e da forma como ele está carregando, para mim... Você se baseou pela contabilidade. Perfeito. Que eu julguei estava fazendo um voto a semana passada que era exatamente isso, se isso é um erro material ou formal em relação ao período, eu entendo que é um erro formal. Perfeito. A minha tendência naquele caso era baixar em diligência para ver se eu cheguei a pensar, Toseri, mas assim, dada a forma como ele apresentou toda a documentação contábil e fiscal, todo esse, assim, sinceramente, eu me senti bem tranquila em termos de valoração. Tanto é que eu coloquei as telas para vocês, até para mostrar que ele deu rastreabilidade, né? Então, assim, Presidente, nesse caso aqui, eu entendo que as provas, elas realmente mostram que apesar do erro de período, ele não usou no passado, então eu acho que isso não prejudica e está dentro do prazo de 5 anos. Então eu acompanho a relatora. Sandra? Acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora, presidente. Acompanho a relatora. Também acompanho, presidente. Eu
eu vou para a relatora também, que só fazer uma ressalva, assim, eu não admito isso assim, você pegar o saldo negativo de anos anteriores, acumular... Ah, sim, não é o caso. Não é o caso, foi por isso que eu perguntei. Pelo que eu entendi, né, ele fez compensação na contabilidade. Né, essas aquelas compensações que não precisavam de decomp, né? Isso. Ia lá na contabilidade, quitava a estimativa com saldo negativo do ano anterior. E isso só pode ser visto na contabilidade, entende? Claro, tem DCTF, mas a matéria mesmo está na contabilidade. Ele trouxe a contabilidade, trouxe os pagamentos, então por isso que eu fiquei tranquilo, eu tive a mesma dúvida aí, acho eu, a mesma dúvida do Tozelli. Então, acompanho a relatora, o resultado ficou, então, em dar provimento por unanimidade. Ok? Deixa eu anotar logo aqui, né? Isso foi o item 27, IMS. Enquanto eu anoto aqui, a gente pode continuar no próximo item 28, Jardim Cedro do Líbano, lembrando que é um paradigma, vários outros para os itens de 29 a 34 da pauta. Então, conselheira Gisele, a palavra. Está mudo, Gisele. Sim. Obrigada. Esse aqui também, gente, vai mexer mais com valoração de prova, tá? IRPJ recolhida maior. Isso aí foi preferido o despacho decisório falando que o DARF estaria 100% alocado no débito. De fato, o contribuinte assume ter errado em não retificar a DCTF, né, de forma antecipada. Ele justifica, né, que toda a origem do direito creditório, ela decorre de uma alteração naquele sistema SAP, e que eles só acabaram percebendo todo né, o problema na hora que o pedido foi indeferido. Então, a DRJ, ela vai muito na linha de que, uma vez que essa retificação foi feita a destempo, e em que pese o contribuinte traga a documentação fiscal e contábil, ela simplesmente considera que o momento de apresentação da prova não foi adequado, que as provas não são suficientes, ela entra muito na linha de valoração qualitativa da prova, tá? Então, vocês vão ver que nesse voto também eu faço questão de trazer a documentação e alguns apontamentos na própria documentação do contribuinte, para a gente valorar junto e ver se os senhores chegam na mesma conclusão que eu cheguei, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, indo já direto ao voto, tá? Então, ao efetivar a compensação, a gente viu que teve esse descasamento, então a Receita não enxergou como pagamento indevido. Vocês já sabem, né, nossa manifestação no sentido de que, ainda que você, né, tenha aí formalizado o pagamento e confessado em DCTF, a gente teria que verificar realmente o conjunto probatório. É claro que o contribuinte deveria ter feito no tempo oportuno, mas não fez, enfim, vamos lá. Assim sendo, tanto em sede de manifestação de conformidade quanto da interposição do recurso voluntário, a hora recorrente cuidou de, para além da DCTF retificadora, apresentar os esclarecimentos acompanhados do respectivo conjunto probatório. Verifico que, em um primeiro momento, por conta do alegado erro no SAP, a recorrente se valeu de uma base tributável de 565 mil, que levou à apuração de um valor supostamente devido de 135. Então, logo percebeu o equívoco, transmitiu a DECOMP em 29/4/2011, utilizando o crédito apurado para compensação de débitos administrados pela Receita, deixando, contudo, de retificar a DCTF transmitida no ano de 2010. Ato contínuo, em 6 de 2011, a hora recorrente transmitiu a DIPJ 2011, referente ao ano calendário de 2010, onde informou na ficha 14A de apuração do presumido, mais precisamente na linha tal, valor de tanto, referente à receita bruta sujeita à alíquota
de presunção de 8% do lucro presumido. Então, está aqui. Ou seja, já quando do envio de sua DIPJ e antes de qualquer manifestação das autoridades fiscais, a recorrente informou corretamente os valores efetivamente devidos a título de RPJ, em que pese ter subsistido esse erro na DCTF. E aí eu pus aí a reprodução da DIPJ. Contudo, somente em virtude do despacho decisório, a hora recorrente percebeu que os valores contidos da DCTF não correspondiam àqueles declarados em sua DIPJ. Assim, visando elaborar a DCTF retificadora para regularizar a situação, ela revisitou a apuração do IR para o primeiro trimestre de 2010 e constatou a dedução incorreta e a menor do imposto de renda retido na fonte, procedendo também à retificação da DIPJ de 2011 para fazer constar esse montante a título de dedução do imposto de renda na fonte. Denota-se que, apesar de necessária retificação, nunca houve divergência entre a base de cálculo reportada na DIPJ original e aquela informada na DIPJ retificadora, ambas no montante dos 166, sendo certo que a única diferença entre as declarações no período diz respeito a esse IR deduzido. Com efeito, a hora recorrente cuidou de demonstrar que o aludido imposto de renda retido na fonte deriva de aplicações financeiras devidamente incluídas na linha 10 da ficha 14, tanto na original quanto na retificadora, o que possibilita a dedução do IR pelo artigo tal. No mais, apresentou em 28 de 6 de 2013, antes de prolatada a R decisão de piso, petição juntando o balancete relativo ao período de apuração que originou o crédito e informes emitidos pelas fontes pagadoras que evidenciam os rendimentos de aplicações financeiras que compuseram a base do IR devido no período e a respectiva retenção em valor superior ao deduzido na apuração do IR do período. Então, diante desse contexto, eu considero que, diferente da DRJ, eu tenho um lastro probatório que me viabiliza reconhecer e estar segura da certeza e liquidez. Então, eu dou provimento para homologar a compensação até o limite do direito creditório. É como eu voto. Eu pus as folhas, caso vocês queiram ver a documentação, e é importante isso, sabe? O que me incomodou mais nesse caso foi justamente a DRJ, ela não... assim, se debruçar mesmo nas provas, foi trazido aí antes até do recurso voluntário, então, assim, difícil. Aí, esse é o ponto, tá? Então, por isso, eu alocaria nesse sentido. Debates? Vamos ver aqui. Alan. Então, Gisele, a DRJ, ela realmente ela meio que faz um juízo de que os documentos não eram suficientes para comprovar, não é isso? O crédito, não é isso? Você tá... Pode falar. Sim, exatamente. Que se você pegar a decisão da DRJ, você vai ver que, assim, o grande movimento dela na mesma ementa, tá? Que você não teria um conjunto probatório suficiente. O contribuinte, ele chega até a pedir diligência para mostrar como ele fez o cálculo, sabe? Mas aí a DRJ falou, não, eu não acho que aqui cabe realmente diligência, né? Nada a ver, é bater no olho mesmo e olhar as provas e as retenções, enfim. Entendi. E você podia falar de maneira resumida um pouquinho mais sobre esse juízo que você fez sobre as provas que foram juntadas? Então, Alan, vamos lá. O que eu peguei, eu fiz esse cotejo da reprodução das folhas da DIPJ, da ficha 14. E eu fui analisando cada um para tentar verificar se realmente tudo que ele alega, qual era a diferença, né? Então, o que eu cheguei à conclusão? Que, de fato, não havia uma diferença... Peraí. Nunca acabou existindo uma diferença entre a base de cálculo reportada na DIPJ e aquela informada na DIPJ retificadora. Eu me calquei muito nisso, sabe, Alan? Porque, assim, no fundo, as autoridades fiscais olharam, ele deveria ter feito a retificadora, não fez,
e não olharam o contraponto da DIPJ 2011. E aí o fisco também alega, mas até a DIPJ ele retificou, mas o que ele retificou não foi a base de cálculo, ela nunca foi modificada, foi sim essa questão do valor do imposto de renda retido na fonte e deduzido. E o contribuinte, ele faz prova dessas retenções. Se você pegar essas folhas, 153 ao 66, 377 a 398, você vai ver os rendimentos relativos a aplicações financeiras que acabaram compondo a base de cálculo do IR devido e a retenção no valor superior ao deduzido na apuração do IR do período. Então, assim, eu cheguei à conclusão que, no fundo, as divergências apontadas e os erros constantes da DCTF foram demonstrados a partir das DIPJs, da DIPJ retificadora, ou há uma coerência, porque não há uma divergência de base de cálculo reportada, o que há só esse ajuste no imposto de renda retido na fonte. Então, eu entendi que assim, você tem uma origem comprovada com relação a isso. Você pode falar assim, Gisele, eu não entendo o suficiente essa prova. Para mim, ela é. Né? Então, se você quiser, eu até coloco e você consegue ver a prova em si. E assim, para mim, uma vez que eu tenho os comprovantes, que a DIPJ bate, que a retificadora, embora desse tempo, também com a documentação fiscal e contável, se vê refletida, Alan, assim, veja. Eu só não entendi por que da ausência de motivação da DRJ, para mim, quanto à valoração da prova. Ela simplesmente, a prova, tá, mas... Isso é verdade. Pega o voto da DRJ. Sim. Tá? Por que ele descredencia a idoneidade da prova do contribuinte? Isso me incomoda um pouco, porque, assim, que prova a mais ele queria? Entende? Que nesse caso, qual a prova a mais? Né? Eu não sei vocês, mas para mim, da forma como foi trabalhado, né? Alan, ainda? Não, ok. Gente. Vamos lá. Ok. Ô, Gisele, e aqui eu estou olhando a ementa do julgado e parece-me que a DRJ entendeu não haver prova, porque a prova documental deve ser apresentada, estou lendo a ementa, deve ser apresentada com a manifestação de conformidade, precluindo o direito de interessado fazer em outro momento. Mais abaixo ele fala, indefere-se o pedido para realização de diligência quando concernente a provas que a lei determina, sejam apresentadas com a manifestação de conformidade. As alegações desprovidas de prova não produzem efeitos. E ele finaliza, mantém-se o despacho decisório se não comprovado o direito creditório pleiteado. Ou seja, ele não apresentou elemento nenhum em primeira instância? Ele apresentou. Se você for no item 6 do meu relatório, aí que eu faço a referência a essas folhas. A contribuinte apresentou aditamento a essa defesa na época de impugnação, com quadro que evidencia o imposto de renda retido na fonte no período, para fins de demonstrar que possuía, inclusive, imposto de renda retido na fonte em valor superior ao que utilizou em sua apuração de RPJ do período, bem como quando sintetiza as informações constantes do balancete de forma a evidenciar a base de cálculo apurada. E no âmbito da DRJ, então, se você quiser, eu coloco a íntegra. Não, entendi. Então, assim, na verdade, a DRJ deu essa decisão e eu não entendi com base em que ela descredenciou. Ela não analisa esse fato, ela simplesmente fala assim, o contribuinte alega que o imposto de renda retido na fonte é em valor superior ao que utilizou, mas não prova. Dá prova! Ô, Gisele, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, porque olha aqui, com base nesse parágrafo que você citou, a contribuinte apresentou aditamento à sua defesa. E a DRJ fala, a prova deve ser apresentada junto com a manifestação. Então, dá a entender, então, que a DRJ, olha, se você apresentou num momento posterior, eu não vou considerar. Exato, ela ignorou o aditamento. Vamos dizer assim, ela ignorou o aditamento. Mas aí, né, FG? Não, estou falando da DRJ. A gente já enfrentou esse tipo de situação. Inclusive, até mais claro agora. Hã?
Ficou mais claro por que ela não enfrentou. Ela não enfrentou porque Dá a ela entender que entendeu é que isso. precluiu o Desculpa, direito. eu acho que eu não Precluiu, é. Clara, mas é isso mesmo. Para mim tá ok. Para mim, Não, é minha isso dúvida foi mesmo, esclarecida. gente. Obrigado, É que Gisele. são tantos e tantos detalhes. Não, a gente esquece, são detalhes. Mas Tem é isso muitos mesmo. fatos. Por isso que eu pus no relatório, porque, assim, de fato, me chamou a atenção. Falei, poxa, mas ela, com aditamento na impugnação, não apreciou. Eu achei, assim, muito... Era preclusão. Ela considerou preclusão. Ok. Mais alguém? Lisandro? Pois é, eu estou vendo no voto da RJ que ela se apega ao artigo 147 CTN, que diz que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, que eu acho que é o caso, só é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. No caso aqui, a impugnação, a manifestação de conformidade foi apresentada dia 27 de junho de 2013. E o aditamento é de 10/12 de 2000, desculpa, o contrário. A impugnação, manifestação de 10/12 e o aditamento dia 27 de junho do 13. 27 de junho de 2013, isso. Ou seja, fora do prazo lá, fora do prazo recursal, e eu acho que ficaria muito aberto se é um erro que ele quer comprovar, eu acho que, nesse caso, a preclusão caberia por conta também do disposto lá no artigo 16 do Decreto 7235, porque senão ficaria muito aberto. Ele vai trazer essa comprovação quando? A qualquer momento. Como eu tenho aqui um dispositivo no CTN bem expresso, eu fico meio resistente em aceitar essa documentação que a Gisele se referiu aí. Eu estou até pondo aqui a íntegra para vocês, aí vocês podem ver. É assim, Lisandro, a gente tem uma visão bem mais flexível nesse sentido, e aqui, ainda que você tenha esse ponto, poxa, você está dentro do período, ainda antes da DRJ julgar, eu acho que assim, né? Como que a gente sopesa isso, né? Então, assim... Em detalhes, né? Desculpa dizer. Mas assim, eu não posso sopesar em detrimento da verdade material, né? Pois é, mas eu acredito que sim. Por exemplo, esse documento aí que está com um balanço patrimonial da DRE, foi gerado em 21 de 5 de 2013. Ele foi gerado justamente para o aditamento. Eu não tenho garantia que isso aqui existia lá em 2012 ou quando ele propriamente deveria ter registrado para o ano calendário em questão. Eu tenho um pouco de resistência, mas é só um detalhe. Eu achei a prova fraca, essa prova a partir da folha 154, aí, que ele traz com um balanço patrimonial, uma coisa que ele gerou já lá no aditamento, está inclusive a data aí. E inclusive, completamente, parcialmente, vamos dizer assim, parcialmente borrado, ilegível. Não, eu estou até pondo para vocês verem, eu acho que não é. Você tem os comprovantes das retenções, né, Elisandro? Você tem uma série de outros elementos e que, assim, de verdade, esse aspecto, ele não foi, ao meu ver, enfrentado a fim de descredenciar a prova do contribuinte. Se eu passo a considerar, assim, que a prova é inidônea, porque do jeito que você está colocando, a gente talvez entraria até numa questão de idoneidade da prova, e a gente teria que trazer uma motivação muito mais robusta, aí eu te diria do lado da DRJ também, para descredenciar, o que eu não consigo enxergar, né, por parte da DRJ, porque assim, a gente não pode partir da má-fé ou da inidoneidade da prova, simples como isso, né, então assim, como julgador, a gente
parte, né, do que está em concreto, mas, enfim. Eu até pus a pasta, tá, gente, com acórdãos, documentos probatórios que instruíram a manifestação nesse aditamento, até aqui separado bonitinho, se vocês quiserem dar uma olhadinha, se isso for ajudar no convencimento, tá? Tanto o acórdão da DRJ e até a íntegra. Então, assim, estou bem tranquilo. Deixa eu ver aqui. Alan? Desculpa, eu não vi a ordem aqui. Quem foi primeiro, Alan ou Efigênio? Acho que é Efigênio. Então, Efigênio. O Lisandro comentou a respeito do 147, parágrafo 1º do CTN, foi isso, Lisandro? A respeito da retificadora e tal. Né? E aí, o seguinte, isso é um artigo que sempre me intrigou muito, porque quando a gente tem a retificadora hoje, a retificadora, ela substitui integralmente, né? E aí eu estava pesquisando, eu vi uma argumentação interessante, que é o seguinte, que esse artigo ainda prevaleceria nos tributos lançados por declaração. Por quê? Porque no tributo, que é diferente da homologação, você apresenta um documento para o FIS, com base na sua informação, ele ajusta e tal, e faz. Então, é uma modalidade diferente. No tributo, no lançamento por homologação, entendeu? Aí eu fico me questionando, até que ponto, já que a retificadora substitui integralmente, né, esse 147 do CTN, ele teria essa aplicabilidade. Né? Então, né, diga assim, não tão compatível com a realidade dos tributos por homologação como a gente tem hoje. Né? Era essa observação. E outra coisa, esse é o ponto mais importante que eu gostaria de destacar. É a questão do formalismo, né? Inclusive, já venho defendendo, tem voto meu nesse sentido, recentemente discuti essa matéria com a Alain, a questão do formalismo moderado. Né? Essa é a grande discussão. Eu sou taxativo, não há preclusão, as minhas provas, ela tem que ser apresentada até um determinado momento, aí eu vou... Como é que fica a questão da verdade material e a preclusão? É uma série de situações que eu acho que isso vai ter que ser analisado de acordo com o caso concreto. Né? Se eu interpreto com relação ao formalismo moderado. Se eu não considero essa linguagem, né, o formalismo moderado, eu vou na letra da lei, e aí preclusão é preclusão e não tem nada de moderação. Né? Então, e eu tenho, a linha que eu venho adotando é de um formalismo moderado, já expressei isso em alguns votos, com base não só no meu posicionamento, e também alguns jurisprudências do CARF, nesse sentido. Mas entendo que não é um assunto definido. Há as duas correntes no CARF. Né? Então, eram só essas considerações. Alan? Então, presidente, foi muito bem colocado pelo Efigênio, nós discutimos essa questão outro dia, né? E nessa ocasião, nós tivemos a oportunidade de perceber que nós divergíamos, né? Eu acho que em até algumas situações eu acompanhei o voto do Efigênio como relator, mas, na verdade, os fundamentos eram, no fundo, um pouco diferentes. Sobre a questão, novamente, do 16, eu peço licença para reabrir a discussão sobre o 16, né? De que o 16 deveria ser flexibilizado e tudo mais, etc, etc. Bom, o que eu acho realmente sobre o 16? O 16, ele já traz dentro de si as hipóteses de flexibilização que são bastante amplas. Vamos dizer que, na maioria das situações em que o contribuinte junta as provas extemporaneamente, na grande maioria das vezes, ele, em tese, se enquadra em uma daquelas 3 hipóteses em que se permite a juntada extemporânea, que são, só um segundo aqui que eu vou... Parágrafo 4º, fica demonstrado a força maior, se refere a fato ou direito superveniente ou para contrapor fatos ou razões trazidas depois aos autos. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, a DRJ vira e fala assim, não, o recurso deve ser jogado improcedente por causa da questão X. Aí o contribuinte vira e fala, não, olha só, eu tenho aqui a prova que diz o oposto do que está falando a DRJ. Essa é uma hipótese muito clara. E muitas das hipóteses que, quando a gente
vem aceitando esses documentos juntados extemporaneamente, sob um fundamento do formalismo moderado, no fundo, a gente não está divergindo do que estipula o próprio artigo 16. Mas qual é a ratio desse artigo 16? E só um detalhe. Na verdade, o que a gente está flexibilizando, na maioria das vezes que a gente julgou isso, a gente não flexibilizou exatamente o parágrafo 4º, mas o parágrafo 5º, que diz assim: a juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora mediante petição que se demonstre com fundamentos a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. É esse parágrafo 5º que, na verdade, no meu entender, a turma vem flexibilizando e eu venho acompanhando. Mas, na prática, na grande maioria das questões que foram levantadas e foram trazidas, etc., no meu entender, elas deveriam ser aceitas por conta da própria flexibilização que o parágrafo 4º já traz nas suas 3 alíneas. Certo? E qual é a ratio de se entender por precluído, né, esses documentos que são juntados extemporaneamente? E aí, nesse ponto, me parece que o processo administrativo fiscal, ele traz uma regra que decide, entre aspas, pelo julgador, em parte. Ele considera o seguinte, que quando essas provas são juntadas extemporaneamente, na maioria, estatisticamente falando, na maioria dos casos, essas provas não são provas cabais da alegação do contribuinte. E aí nós vamos falar aqui de um auto de infração, certo? Porque essas regras foram concebidas numa época que não existiam PERDECOMP. Elas são essencialmente voltadas para o auto de infração. Quando o contribuinte é autuado e ele tem a prova que elige completamente a autuação, ele já traz essa prova no momento oportuno, ele não deixa para trazer posteriormente. Quando ele traz posteriormente, na maioria das vezes é um documento que não exaure a questão, mas que dissemina uma dúvida, certo? E aí o PAF, ele vai ali e fala, ele evita essa questão, ele decide pelo julgador, e vira e fala assim, bom, já que é assim, já que a maioria das provas extemporâneas, essas provas, na verdade, não exaurem a questão, certo? Existe uma grande probabilidade de elas não serem boas, por assim dizer, o PAF decide pelo julgador e fala assim, bom, nesse caso, vai se aplicar os efeitos da preclusão, tal como se ele impugnasse intempestivamente, ou seja, ele vai ter que ir ao judiciário e pegar essa prova que o código já sabe que não é, em regra, uma prova boa, certo? Ele vai pegar e vai ter que discutir ela no judiciário. Essa seria a ratio. Eu sei que é uma regra um pouco, digamos, antipática. Eu sou obrigado a reconhecê-la. Mas, sobre esse aspecto, não me parece que ela seja uma prova ruim. Agora, o que me incomoda é que nós, na segunda instância, deveríamos nos abster de fazer exames de questões probatórias, fáticas, de maneira inédita, né? sem que uma outra instância já tenha feito. Ou seja, para que nós apenas fizéssemos uma revisão daquilo que foi apreciado, em face daquilo que o contribuinte alega. E aqui não, aqui me pareceu que a DRJ deu essa questão por prejudicada, com base no parágrafo 4º. De modo que, assim, para mim, me pareceria mais seguro uma conversão em diligência para se examinar melhor esses documentos do que decidirmos, assim, de pronto, diante desses documentos que foram juntados extemporaneamente. Ok. Vou fazer aqui umas considerações. Em relação à prova, eu concordo plenamente com o que disse o Alain, mas eu entendo que é um entendimento já antigo, desde a época da DRJ, se o contribuinte apresenta novas provas antes do julgamento de primeira instância, elas poderiam muito bem ser aceitas. Eu entendo que o julgamento de primeira instância tem muito de uma natureza de revisão, entende? O julgador de primeira
instância pode consultar sistema, ou seja, ele mesmo costuma trazer provas, né, um pouco dias antes do julgamento. Então, assim, eu creio que é muito mais aceitável, né, você aceitar, você admitir no processo de provas extemporâneas antes do julgamento de primeira instância. E aí, concordando com o que o Alan disse, que, ao ponto que no julgamento de segunda instância não deveria analisar matéria nova, ou matéria que só surgiu com provas novas. Né? Então, assim, eu, no meu posicionamento, eu flexibilizo, né, a regra processual em benefício da verdade material tranquilamente até o julgamento da TRJ. E tenho mais dificuldade para fazer isso aqui, na segunda instância. No caso, assim, no caso concreto, eu estava olhando as provas, porque o que acontece? O contribuinte pode retificar? Pode. A retificadora tem o mesmo valor da original? Tem. Quando ela é espontânea. Né? Por outro lado, tem uma regra que diz assim, você só pode retificar se você demonstrar o erro. Não é isso? Então, assim, já houve um ato administrativo dizendo assim, opa, está errado. E simplesmente retificar, na minha opinião, não resolve. Tem que demonstrar o erro. Certo? Que é para fundamentar aquela retificação. A prova que ele juntou, mesmo extemporânea, analisando, assim, tem uma planilha, tem um balancete que realmente está ilegível, não sei quais são, aquela coluna da esquerda está tudo escuro, não dá para ler, e tem um informe de rendimentos no final. Isso prova o quê? Aí eu tenho uma pergunta a fazer, relator, assim, qual é mesmo a diferença? Porque, pelo que eu entendi, e posso estar errado, é que ele está pleiteando direito creditório de pagamento indevido ao maior. Ele tem um pagamento, mas que coincide com a DCTF dele. Então, o pedido foi negado. Viu, José? Me corrija se estiver. Na impugnação, ele diz assim, opa, está errada a minha DCTF. Né? Ela não está igual a DIPJ, ele defende o que está em DPJ. Isso. Minha DCTF está errada. Tanto é que aqui tem a minha DIPJ diferente. Né? Lembrando que o tempo em que se apresenta a DCTF é um, a DIPJ é outro. Né? E aí, eles, opa, mas aí também a DIPJ também está errada. Eu queria saber, eu não consegui localizar, qual é a diferença entre as DCTF? Reduziu o valor do tributo devido. Provavelmente foi isso. Isso. Aí essa redução... Para equiparar com a DIPJ. Que é equiparar com a DIPJ. Mas depois ele até retificou a DIPJ. Só que a DIPJ foi retificada só com relação ao imposto de renda retido na fonte. A base de cálculo do IR foi mantida, de uma para outra. Então, o que ele alega? Tá bom, eu retifiquei também a DIPJ, mas eu não retifiquei no tocante à base de cálculo do IR. A apuração é a mesma. A apuração é a mesma. Então, bom, é isso. A base de cálculo é a mesma. O que foi que mudou na DIPJ? Foi o fonte, é isso? Só, isso. Certo. E aí eles juntam os demonstrativos para justificar a mudança no fonte. Certo. Então, assim, para mim, eu teria que demonstrar que ele apurou errado, ou seja, a DCTF está errada. Né? Aí ele demonstra com a DIPJ, não é isso? Isso, perfeito. Pronto. Aí ele traz as folhas aqui, a 378 e seguintes, aqui, assim, não está muito legível, mas você consegue ver. A memória do cálculo da apuração do IRPJ devido no primeiro trimestre de 2010. Então, ele tenta fazer a composição aqui para demonstrar como que ele chegou no lançamento que está na DPJ. Uhum. Assim, tá pouco legível. E aí ele tenta colar as telas do SAP
para mostrar o erro sistêmico, que houve um problema no SAP. Uhum. Bom, tudo bem. A origem, assim, Ele traz através do balanço patrimonial, tá vendo aqui? essa é a questão. Eu não estou vendo no balanço patrimonial o erro, entende? Primeiro que eu não consigo nem ler o balanço patrimonial. É esse o meu problema. Analisando a prova, eu não consigo enxergar que ele declarou errado. O que ele declarou errado, entende? É que, na verdade, a base ele não declarou errado. Ele só está juntando o balancete para mostrar a composição de cálculo daquilo que ele lançou na DIPJ. E para dizer, realmente, eu errei na minha DCTF. Eu só não retifiquei no tempo. Então, está aqui meu balancete, que faz toda a composição para demonstrar que a minha base lançada da DIPJ está correta. Eu só arrumei minha DIPJ no imposto de renda retido na fonte, e não no tocante à base. Agora, assim, Nilson, se a gente for querer realmente tensionar na linha do balancete, não, eu quero recompor, quero... Sabe? Certo. Então, assim, se você pegar os valores lançados, você consegue ver receita de venda de modificação apropriada, resultado do exercício. Ele faz a composição, né, do balanço patrimonial. Agora, Então, aí a questão é, eu vou aceitar o balanço patrimonial como uma prova... Ou não, da forma como ele está, para fins de justificar a base do imposto de renda pessoa jurídica que não sofreu modificação. É isso, né? Exatamente. É esse balanço patrimonial. Que está na folha 378. 378. Olha, tudo bem. Sim, ok, obrigado. Como eu não vi alteração de base, Nilson, eu me senti confortável nesse sentido. Se eu tivesse tido alteração da base, aí realmente me geraria bastante incômodo e eu ia procurar pelo em novo. Mas, uma vez que a alteração foi justificada pelo imposto de renda retido na fonte, ele juntou os demonstrativos, eu falei, bom, né? E a DRJ, por sua vez, vamos lá, somado a isso, a DRJ, por sua vez, considerou a prova preclusa e não analisou a prova. E aí eu tenho até um potencial cerceamento do direito de defesa do contribuinte, veja lá, porque se ela tivesse enfrentado e desqualificado a prova, o contribuinte poderia, em sede de recurso voluntário, falar, tá bom, você não gostou da minha prova, tá elegível, tá com todos os problemas do mundo, então tá aqui. Mas à medida que ele não enfrenta e simplesmente considera preclusa, Nilson, eu também fiquei numa situação um pouco delicada, né? Isso eu concordo. Assim, eu sou muito sincera em dizer, eu fiquei numa situação delicada, porque dos dois, eu baixava em diligência, solicitando mais detalhes dos documentos, ou eu anulava a decisão da DRJ, ou ainda, pumba, julgava que foi o que eu... Porque é o seguinte, quando ele retifica a DCTF, ele está alterando, porque a DCTF constitui um crédito tributário, né? Quando ele retifica, reduzindo, ele está alterando o crédito tributário, né? Isso, para mim, é sério, precisa, para alterar o crédito tributário, dizer assim, eu pago menos do que eu antes disse que pagaria, né? Tem que ter uma certa substância, né? E eu, sinceramente, nesse caso aqui, desse balancete, para mim não tem. Até assim, se vocês acharem, a gente pode converter ou anular a decisão que também eu quase anulei a decisão da DRJ e pedi para ela, né, também apreciar a prova. Apreciar a prova. E aí, eventualmente, já de antemão, colocar essa informação. Eu estou, assim, aberta nesse sentido, tá, gente? Certo. Alain, ainda quer falar? Você estava escrito? Não, né? Efigênio? Depois o Tozelli, tá? Tá. Quando a gente está diante de uma situação dessa, que a prova que já não é a discussão, nós já superamos aquela fase de aceitar ou não, do formalismo moderado, não, então a gente já, o passo que nós estamos, né? Agora, e a gente está diante de um ponto aqui ainda, Gisele, que nós estamos já homologando, né? Nós não estamos nem devolvendo. Eu entendo, por isso que, naquelas outras situações, a gente demanda, porque é o seguinte, olha, que a delegacia, que a unidade local,
ela apure o crédito. E ali, na hora que ela vai apurar com base naqueles documentos, se porventura... Na verdade, ela analisa tudo novamente. Né? E ali, se tem alguma coisa que, eventualmente, não deveria ter sido compensado, tal, aquilo é apurado, reapurado no despacho decisório. Agora, quando a gente está diante de uma situação dessa, a gente, na verdade, já considera líquido e certo o crédito dele, né? Então, porque se a gente está devolvendo com base, digamos que há um indício de prova desse crédito, e ele ele é devolvido para a delegacia, vai se apurar esse crédito, com base nessa argumentação. Né? Agora, com base na homologação, eu acho que é só naqueles casos de certeza mesmo, né? Assim, gente, eu sou sincera, eu balancete, o que eu estou colocando para vocês da onde eu tirei o convencimento dessa coerência da base de cálculo, a partir mesmo da DIPJ original e retificadora, dos comprovantes da alteração no imposto de renda retido na fonte, desses informes, e isso eu considerei suficiente, somado a DRJ não ter enfrentado. Então, assim, é claro, bom, a gente quer maior segurança, talvez seja o caso, ou de anular a decisão da DRJ, ou mandar para a delegacia de origem, por consequência, gerar... assim, aqui a gente tem uma série de opções, assim, essa é a grande verdade. Então, ok. Tozelli? Esse caso, para mim, de novo, eu coloco ele na mesma vala do que nós vamos fazendo no sentido de mandar para a DRF. Eu vou explicar por que eu acho. Aqui, qual é o fundamento do despacho decisório? TF originário, certo? Aí o contribuinte fala que minha DCTF originária estava errada. Mas em nenhum momento ele mostra por que ele declarou originariamente o valor originária e que se manteve retificado. Então, aqui eu acho que a Gi fez um trabalho excelente de analisar o que ela fez. Olha, como as duas DIPJs não mexeram na apuração e existe um balanço que legitima as receitas que foram oferecidas à tributação, como é presumido isso é suficiente, eu entendo que há prova suficiente do crédito. É uma linha. Mas é uma linha que, assim, me preocupa com a coerência com que nós estamos julgando no sentido de evitar a tal da supressão de instância. Por que nós, colegiados, a gente costuma mandar para a DRF? Justamente quando aquele fundamento do despacho decisório, ele deixa de existir, que é o caso. O contribuinte apresentou uma DCTF retificadora depois do prazo. Então, eu acho assim, nesse contexto, eu concordo com a Gi que uma alternativa é você falar, olha, como a DIPJ originária nunca foi alterada, a apuração é aquela, o balanço confirma, provou. O problema, para mim, é para quando a gente entende que o contribuinte tem que demonstrar o erro. E a causa da não homologação foi a confissão de dívida originária. E eu não vejo nos autos nenhuma prova de por que ele declarou aquele valor maior na primeira DCTF. Para mim, esse que é o grande ponto. Então, por isso, Gi, eu não tenho condições de julgar o mérito, justamente porque eu acho que não competiria ao CARF agora fazer essa análise da prova nesse cenário onde o erro não está justificado. Por isso que eu já estou antecipando aqui que eu optaria por baixar os autos para a origem fazer isso, e se ele estiver lá, ele já vai morrer na origem. Não, gente, então, eu não vejo também nenhuma diferença dessa situação fática com os demais processos que a gente vem mandando para a origem quando a gente supera o fundamento do despacho decisório. É só isso que eu queria pontuar. Então, só para esclarecer a proposta, que já é uma outra proposta, né? Já foi aventada aqui uma diligência, opa, mas aí pode ser supressão de distância, a outra possibilidade é retornar para a DRE. Mas, assim,
só para esclarecer, assim, para mim, o que é que foi superado no julgamento que dá ensejo à DRF? O que a DRF vai superar para fazer uma nova análise? Essa é a minha dúvida na prática, Newton. Assim, qual vai Vai ser superar o erro. O situação? que motivou o despacho decisório? Foi a DCTF originária. E ele já mostrou que ele retificou para menos. Eu não vejo diferença desse caso com os demais. Não, é porque já os demais são casos de preliminares, algo que impede a análise do mérito. Isso é mérito. Por que, Neudson, que a DRJ não analisou os documentos? Porque Ela não analisou falou que por preclusão. Por preclusão. É por isso que eu fiquei muito na dúvida de mandar Pregou para a fora DRF. do prazo, não vou nem olhar. Esse é o problema. Agora, pode devolver para a DRJ para analisar. Agora, já sugeri, se assim, não, tem que analisar a prova. Aí seria para a DRJ. Fica difícil para a DRF fazer uma nova análise se ela tem o mesmo quadro. A não ser que você diga assim, não, DRF, faça uma nova análise a partir dos documentos juntados. Mas é essa a ideia, né? Mas isso tem que ficar bem claro, entende? Assim, mas bem aí claro. anularia a decisão da DRJ para fins de que retornem os autos e ela aprecie a documentação, correto? Não, A DRJ? Eu anularia a decisão da DRJ. Pois é uma possibilidade, mas eu estou pensando na proposta do Tosé, que seria voltar para a DRF. Aí eu estou imaginando exatamente. a DRF, entende? O que seria diferente da situação anterior para ela poder se manifestar diferente, se é que é o caso? É que assim, eu me apego muito, Neudson, ao fundamento do despacho decisório. Nós estamos falando aqui processo de compensação, ele tem um grande problema, que ele não tem um rito como é o PAF. Tanto é, né, que o processo de compensação ele usa o PAF por mera remissão. Então apareceu muito tempo depois do PAF o rito de compensação e tentaram aproveitar o PAF. E qual que é o grande problema? Ao contrário de um auto de infração, que é uma fiscalização in loco, que tem um TVF motivado, tem colhimento de prova, infelizmente, em 5 anos, não cabe outra alternativa para a Fazenda, e vocês são melhor do que eu para falar isso, do que fazer um batimento. Quem que eu vou mirar para ir atrás de provar crédito aqui para mim? Então, de 1 milhão, 1 bilhão lá de declaração, ele faz aquele batimento eletrônico. E óbvio que vai usar os dados de cruzamento. Então, primeira coisa que dá problema, a gente sabe, é DCTF não bater com as demais obrigações, que foi o caso aqui. Por que a minha proposta é para a DRF? Porque o despacho decisório, ele vem fundamentado na DCTF originária. Isso já foi superado agora. Por isso que eu entendo que é caso... Concordo que aqui tem um agravante que é, a DRJ se recusou a analisar, mas isso é um segundo capítulo do filme. Que é superado. O primeiro capítulo é o fundamento para a não homologação caiu por terra ao longo do contencioso. Na Câmara Superior, para vocês, eu tive pela primeira vez como suplente na última sessão. E eu vim com isso muito aqui. É engraçado lá que inclusive eu que fui o maioria para essa tese de retornar à origem. Porque lá é engraçado que, por exemplo, a Edeli e mais outros dois, eles usam assim, se a DIPJ originária não foi retificada, ela vale. Ela provaria o crédito, que é um outro entendimento. E qual que é, muitas das alegações, que isso que me incomoda, o processo já demorou 8 anos, vai começar tudo de novo? Vai. Por que vai? Porque eu não tenho certeza se o crédito é líquido certo. Eu quero saber por que o contribuinte declarou na primeira DCTF um valor maior que nunca apareceu na DIPJ. E ele fala, erro de sistema, é receita, é presumido, é 8% sobre a receita. Ele errou o quê? Mostra para mim. Você entendeu? Então, assim, eu já sou um pouco mais conservador. Eu não vou pela preclusão, porque eu acho que esse rito de compensação ele não pode ser equiparado ao PAF ordinário.
E também não vou pela DIPJ provando liquidez e certeza, porque a DIPJ é um mero ato unilateral. E o que você homologa é o IRPJ pagar, não é nenhum crédito que o contribuinte tem. Então, nessa balança, eu não vou nenhum nem outro. Eu acho o seguinte, que quando o contribuinte erra a DCTF, ele tem que provar. Aqui ele não provou o erro, ele fez aquela prova, que é a prova, vamos dizer assim, que eu acabei de dizer, consequente a... Não, Sim. olha aqui, ó, sempre apresentei minha DIPJ assim, está aqui meu documento, meu suporte contábil. Sim. Mas aí, esse que é o ponto. Mas espera aí, por que você declarou aquele valor primeiramente? É isso eu não consigo entender. Por que o contribuinte declarou? Ele não faz prova disso, Zé. De Entendeu? fato, parte pela linha consequencialista. E eu acatei essa linha. Vocês sabem que eu tendo essa linha. Mas, assim, eu também estou eu acho que aí é mais eu questão entendo. de coerência mesmo também, pelo que a gente vem julgando. Não, perfeito, gente. Eu não teria problema nenhum. Vamos, Tá? o Efigênio está querendo falar? Efigênio? Nessa linha que o Tozelli colocou, foi exatamente isso que eu questionei quando a Gisele ela está homologando. Porque, primeiro ponto é o seguinte, a gente acaba, qual que é a origem? Uma DCTF equivocada. Certo? Ele vai e fala que errou e tal. Só que a prova que ele traz não é uma prova, digamos assim, cabal, mas tem indícios disso. Vamos imaginar o contrário. Digamos que ele não tivesse apresentado nenhum documento, nenhum balancete. Aí nós já decidimos que, olha, você não fez prova nenhuma. Agora, ele apresenta uma prova, só que ela não é suficiente para a gente homologar. Certo? Nessa linha, então, e aí até para não haver supressão de instância e verificar tudo isso, aí é o que eu corroboro novamente que o Tozelli disse. Isso cai naquela vala que a gente vem julgando, que é o seguinte, eu devo fazer o quê? De acordo com base nesses os elementos dos autos, e ela pode verificar mais elementos e tal, e apura-se o crédito. Se realmente tem esse crédito, vai ser homologado, ok, pronto, acabou. Se não tem, reabre o PAF para ele. Certo. Eu tô achando que é a melhor solução que você propôs. E aí, assim, para tentar adequar a maneira como a gente estava julgando, seria... Porque, no caso aí, a gente talvez possa até enquadrar aqueles outros casos de DCTF retificadora, porque houve uma DCTF retificadora, né? E aí, aí diz, não, o contribuinte tem que provar, é verdade, mas existe um indício de prova, né? Ele apresentou algum indício de prova, né? Ou seja, ninguém pode também dizer que ele não provou, né, tratamento. Então, talvez nessa linha que o José sugeriu, assim, olha, analisa agora, né, conforme a DCTF retificadora, né, conforme as provas juntadas aos autos, eu poderia colocar, assim, no dispositivo, só para facilitar as coisas, assim, sem óbice, né, da DRF intimar o contribuinte para apresentar mais provas. Porque aí fica, digamos assim, mais claro, mais amplo aí, né, a discussão. Não fica tão limitado só ao que o contribuinte já apresentou. Ele pode até intimar para ele apresentar outras provas, porque essas daí são indícios, mas, na minha opinião, né, ele poderia bem reforçar. Ok, a gente pode Gisele, o que você acha? Você quer mudar o teu voto? Não, para mim, gente, eu tô aberta. Assim, eu sei que foi uma linha mais, assim, consequencialista mesmo, na linha do que o Tozelli colocou. E, assim, eu não me incomodo, eu acho que não é prejuízo nem para o fisco, nem para o contribuinte, é uma solução parcimoniosa. Eu vi 3 níveis de solução, vocês viram, no começo das hipóteses. Eu realmente é uma situação mais complicada. Eu acabei indo nessa linha, a prova somada aí ao comportamento da DRJ, mas para mim não tem problema, acho que está coerente sim com o que eu vim decidindo, e nós também, em termos de colegiado, sem problema algum. Certo. Então, o teu voto seria no sentido de dar provimento parcial. Para retornar os autos à delegacia de origem, todo aquele né, voto que eu já tenho até padrão, e eu coloco a ressalva, né, que sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas complementares a fim de mostrar e bem justificar, né, os elementos
que Ok. compõem. Aí, Podemos votar? Alé? Tá mudo, Ana, tá mudo. Então, presidente, feitos os devidos ajustes, né, pela relatora, eu a acompanho. Eu Certo. acompanho, presidente. Ainda bem. Acompanhe. Certo. Eu acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Ok. Eu acompanho a relatora. Faltou a Bárbara. Desculpe, Bárbara. Tá pensando, tá pensando. Os olhinhos estão assim, né? Nos documentos. Na verdade, ela falou que acompanha, é que travou. Ah, é? Acompanha? Ah, tá certo. Então, acompanha. Oh, desculpe. Né? Então, o resultado dá parcial provimento ao recurso voluntário para retornar a DRF. E é bom, conforme o voto da relatora, tá certo? E aí eu vou copiar o voto dela aqui. Deixa eu só anotar. Então, ficou por unanimidade. Aí, Gisele, você poderia... você está mudando o dispositivo aí? Porque aí eu queria já copiar aqui para eu depois transcrever para a ata. Fazer igual o teu dispositivo. Tá mudo, tá mudo. Então, eu vou pegar e já vou ajustar, Neilson, e daí eu já deixo na pasta. Tá certo, você vai ajustar agora, né? Já vou fazer já e você já vai ter. Ok. Só vou colocar aqui uma observação, que é copiar o dispositivo. Só estou pegando aqui. Então, ainda vai ser o provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade local competente para análise de mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se a partir de novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice, a DRF intimar a contribuinte para apresentar provas complementares. Aí eu vou pôr, tá? Já vou colocar ali e já te disponibilizo, tá, Nilton? Tá certo. Deixa eu ver só... Até as provas complementares eu vou deixar no dispositivo, acho que vale a pena. Pronto. Sim, Também. sim. Acho bom. Um pouco eu pego. Bom, os itens 29 a 31 seguem o mesmo destino, né? E, Gisele, ainda é você. Oi? Sou eu ainda, peraí. Depois você faz, tá certo? Só um segundinho, já vou pegar. É o 28, Jardim Cedro, final 2012-08. 28, Jardim Cedro. Eu tava com ele aberto, meu Deus. Tá aqui. Vamos lá. Mas é o que a gente estava julgando, Neilson, esse. Não, você diz o próximo? Desculpe. Não, pera. O próximo é o 35, Recamonte. Tá bom, pera. É que eu já estava perdido. Eu ainda estava no anterior. Tá bom, Recamonte. Vamos lá, o 35, aí depois tem o usina... Tá, eu já vou abrir todos aqui. O 35 é CSLL, o 36 é RPJ. Esse caso, ele é bem chatinho. Vamos lá. Aqui é também saldo negativo, tá? De RPJ relativo ao ano calendário de 2001, da IPJ 2002. A DRJ, ela julgou procedente, a improcedente a manifestação de inconformidade. Quais são os principais aspectos aqui? Peraí, só um segundinho que o meu...
Os principais aspectos que o contribuinte alega para tentar motivar, né, o reconhecimento é que parte das compensações que estão envolvidas nesse processo administrativo é o item 6. Elas deveriam ser homologadas tacitamente em virtude do prazo decadencial de 5 anos. Se vocês olharem no item 2, você tem aqui vários pertecompes envolvidos, tá? Então, ele se tornou um caso que parecia simples, mas se tornou mais complexo, porque você não tem só a alegação da decadência desses vários pertecompes, mas você tem 3 formas de adimplemento das estimativas, que é esse item 2, item 6, dentro do item 6 e item 2. Acerca da origem do saldo negativo, as estimativas elas estariam sendo adimplidas por DARF, sobre o Código de Arrecadação 2362, saldo de RPJ a recuperar relativo à autocompensação com crédito de períodos anteriores dentro da escrituração contábil, conforme permitia a legislação à época, e utilização de créditos de terceiro autorizados judicialmente. E ainda, a gente tem os processos administrativos que tratam justamente da utilização desses créditos de terceiro com as estimativas que geraram saldo negativo. Vocês imaginam, quando a análise desse processo foi super complexo, na medida que eu não tenho toda a rastreabilidade desses detalhes fáticos. E a DRJ, por sua vez, não supera e não analisa de forma detida a origem do direito creditório. Então, vocês vão ver que eu proponho aí o retorno à unidade de origem, mas vamos lá. E, ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar, por mais que a recorrente tenha apresentado um quadro resumo mostrando essa composição das 3 formas, o fato da DRJ ter realmente se debruçado a evidenciar a origem desse direito e mesmo confirmar a composição dessas estimativas. Se vocês forem no meu voto, no item 17, a recorrente ela apresenta, até para tentar deixar mais claro, esse cenário aqui. Então, se vocês verificarem, de janeiro de 2001 até dezembro, eles alocam esses valores, crédito de terceiro, esse processo administrativo, vocês vão ver que eu fui buscar os comprotes e tentar entender o que tinha surgido dessas histórias. O saldo de RPJ a recuperar, referente a anos anteriores, e crédito de terceiro decorrente de reconhecimento judicial. E aqui eu vou agora direto no meu voto, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Então, ademais, ressaltou, item 18, que deve ser considerada a existência prévia desses processos que tratam justamente da utilização dos créditos de terceiro com as estimativas que geraram um saldo negativo de RPJ. Isso porque, caso os créditos sejam reconhecidos nesses processos administrativos, restarão devidamente adimplidas as estimativas e formado o saldo negativo aqui em análise. Uma vez que eu não tenho a rastreabilidade desses processos, eu fico bem numa situação complicada. De outra parte, caso não sejam homologadas, as estimativas serão objeto de cobrança e, por conseguinte, podem afetar a formação do saldo negativo aqui em discussão. Com efeito, ou as estimativas devem ser aqui consideradas adimplidas para fins de formação do saldo negativo, neutraliza sua afetação, muito na linha do que a gente vem conversando, o presente processo deve ser analisado conjuntamente com os citados PAFs para fins de evitar tais impactos práticos em desfavor do contribuinte. A segunda opção, que é a que eu falo, nos parece mais acertada e viabiliza as partes convergirem para a necessária busca da verdade material em respeito ao contraditório e ampla defesa, porque daqui a gente teria 2 opções. Ou realmente eu volto para a unidade de origem por conta dessa formação, ou propriamente eu volto para a unidade de origem, ou ainda eu tento superar e homologo aqui, que não daria dentro desse cenário. Então, aí eu pus, no mais, os citados item 21, processos administrativos que cuidam da utilização dos créditos de terceiros com as estimativas, não se encontram no CARF. Eu cheguei até a ponderar se eu não puxava esses processos para analisar em conjunto.
eu tinha até perguntado para o Neudson na situação, porque não sei se você lembra, Neudson, desse caso do Recamonte, porque eu não conseguia verificar a origem desses créditos de terceiro. Eu até cogitei puxar esses processos para analisar, mas eu não consigo, pelo próprio Comprote, vocês vão ver que eles sequer estão no CARF, então isso ficou inviável também. Gente, perdida aqui. Por outro lado, a gente tem essa questão da decadência, tá? Então, como se não bastasse, de acordo com a recorrente, a ciência do despacho decisório que não homologou as compensações deu-se apenas em 6/11/2008, e, portanto, as compensações realizadas antes dessa data foram homologadas tacitamente. Sendo assim, a tabela resumo das compensações supostamente homologadas tacitamente. Como regra, a norma que regula o prazo decadencial de 5 anos para que o fisco homologue a declaração de compensação é a constante do artigo 74, parágrafo 5º, a qual estabelece que a contagem se inicia da data da entrega, o Efigênio também tratou disso, então, dentro desse prazo, a autoridade pode e deve proceder à análise da documentação fiscal e contábil, e a fim de verificar e confirmar a efetiva existência do direito creditório. Contudo, no fim desse período, opera-se a decadência e, consequentemente, a homologação clássica. Por conseguinte, mostra-se relevante a análise do possível decurso do prazo decadencial, levando-se em consideração a origem do direito creditório pleiteado e a sua composição. Então, diante desse cenário, fica claro que fica bem difícil, né, ter os elementos necessários para a tomada de decisão satisfativa, vez que pendem de verificação pela DRF e deixaram de ser devidamente analisados pela DRJ em virtude da ausência de intimação do contribuinte. Aí eu ponho aí, logo, superando a questão preliminar relativa ao equívoco formal no preenchimento das perdecompes, já esclarecida pelo contribuinte, inclusive por meio da sua escrituração fiscal e contábil, e considerando que a origem e a procedência do crédito não foram devidamente analisadas até o momento, cabe à autoridade local proceder à verificação da suficiência do direito creditório para as compensações declaradas, considerando a alegação de apuração de saldo negativo de 2001, a partir desses elementos apontados no voto, que é o saldo de RPJ a recuperar relativo à autocompensação, porque o contribuinte traz a documentação fiscal e contábil, aparentemente está adequada, e essa questão da efetiva homologação das compensações de estimativa mensal com crédito de terceiro, somada à necessária apreciação conjunta desses PAFs. E também deve ser verificada a potencial homologação tácita dos pedidos de compensação referenciados nesse item 22, e aí, a partir disso tudo, deve ser prolatado um novo despacho decisório. Esse processo acabou ficando bem complexo na medida que ele tem uma série de itens e completa ausência, né, de comprovação, não pelo contribuinte em termos de escrituração fiscal e contábil, mas, assim, do próprio fisco fazer a verificação que lhe cabia, né? Então, ao meu ver, fica muito complicado. Eu não tendo esses processos dos créditos de terceiro para confirmar a estimativa, também fica basicamente inviável. Então, assim, a solução foi realmente retornar para que esses steps sejam vistos pela DRF de forma a gente ter uma coerência aqui, uma satisfatividade. E aí também fico aberta a sugestões. Eu lembro que na época eu até conversei um pouquinho desse caso com o Neudson, porque ele realmente tem essas incidências e fica bem difícil, né, gente? A partir, se vocês olharem, vocês vão ver que, assim, muita composição e pouca, né, análise propriamente por parte do fisco. Então, é como voto. Não mandando verdade. Uma perguntinha. A DRJ, eu posso voltar no relatório, que eu pulei, né, bastante. Só falar aí Vamos ver se gente, assim, resumidamente, por que a DRJ... Porque eu vi aqui, o despacho decisório chega a ser ridículo. Né, porque ele diz assim, não homologo a compensação porque tem uma divergência com o saldo negativo demonstrado nas decontas, o saldo negativo na DPJ. A diferença não é nem R$1.000. Ponto. É só porque é diferente. Exato. Aí o contribuinte chega e diz assim, opa, mas
o certo é o da DIPJ. Né? Aí, o que é mesmo que a DRJ diz? Ele não fala por quê? Lembra, assim? Pode resumir para a gente. Não, o que ele eu entra aqui aqui é hora de efetiva corrente. No fundo, Neudson, ele parte do pressuposto que o contribuinte chega e traz a mesma alegação. Olha, esses valores são compostos de 3 formas, essas 3 formas que compõem, seja por DARF, seja... A DRJ simplesmente fala, o contribuinte não provou. Ele considera que essas alegações do contribuinte, elas não são suficientes e comprovações, supostos DARFs, porque o contribuinte, no fundo, ele fundamenta muito a partir desta planilha que está no meu item 17. Então, ele chega e tenta explicar, ele fala, olha, está aqui a composição do detalhamento da origem das minhas estimativas mensais. O que mais você quer? E a DRJ fala, olha, você não provou. Ao invés dela ir e enfrentar e falar, bom, ou intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre, ou buscar nesses processos dos créditos de terceiro, buscar, julgar em conjunto, entender o encadeamento, não, ela foi braço curto, desculpa, mas é o que aconteceu. Ela chegou e falou assim, não, olha, afinal, ele está alegando isso, mas, né, então, assim, eu acho que não existia um esforço por parte do fisco, e veja, são vários processos administrativos correlatos, vários pedidos de compensação envolvidos com potencial homologação tácita, e, inclusive, né, se a gente for pensar, a DRJ teria que ter analisado essa potencial alegação de homologação tácita. Então, assim, veja, né, simplesmente, não tem prova e pronto, né, então... Se você pegar, eu até também posso disponibilizar, não sabe. Entendi. Ok. Algum ano? Quer ver? Eu vou até abrir aqui. Debates, alguém mais? Vou até abrir a decisão, eu não lembro. Certo. Se você pegar, até posso disponibilizar, ela sempre olha nessa questão da diferença, ela joga as telas de DCTF e DIPJ. Ela faz isso, ela joga as telas, até abrir aqui, eu lembrava que era uma coisa muito simplória, ela pegava e jogava a tela da DIPJ e a tela da DCTF e falava, não está batendo. E pronto, a vida que segue, ela seguiu completamente o despacho decisório, sem nenhum nível de esforço, em detrimento do que o contribuinte trouxe e alegou. Né? Se você pegar aqui também na íntegra, o contribuinte, vou até abrir. São tantos. Tá certo, entendi. É porque realmente ele não apresentou provas, né? Aí ela só fez comparar com a DIPJ, né? Isso. Ele trouxe provas só agora, né, para os voluntários, né? Isso. Certo. Então, mas aí, Neudson, veja, aí também, tudo bem, você pode até trabalhar na ideia da própria preclusão, mas se você pensar que a DRJ, e mesmo, ela sequer intimou o contribuinte para apresentar potencial esclarecimento, né? Ela podia, veja. Tá certo. Aí eu só fiz uma sugestão, José, de colocar no dispositivo, que você colocou assim, dar parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade competente, para análise do método de trajetório, negativo só negativo. Em 2001, retornamos para a partir do despacho decisório. Aí, eu sugiro você colocar para análise do método de direito creditório, à luz dos documentos juntados. Tá bom, eu coloco aqui. Porque para dar uma dica para a DRF, tipo assim, o que vai ser diferente de antes e agora, né? Dos docs, tá bom. Porque aqui, se você vê, né, do Sontotec processo aberto, se você pegar o anexo, as folhas 290, ela junta todo o demonstrativo da conta contábil da ACS, e isso ela faz também para o IRPJ, tá? E depois ela junta também eu vi, a contabilidade gerencial dela, todinha. Apresenta muita coisa, não é o caso a gente dar uma olhada nisso, porque, né, aí a situação de distância tranquilamente. Foi o que eu pensei. Eu falei, bom, indícios são imensos, né, aqui, do direito creditório. Agora, se a gente fez voltar ao anterior, que era só
Notícia de prova aqui, que é uma prova bem consistente, né? Bastante. Aqui é bem consistente. Mas ainda assim, né, gente, a gente tem essa questão dos créditos terceiro, né, Nilton? Eu cheguei até a ponderar em julgar esse caso, mas para evitar supressão de instância, e como você tem esses processos administrativos, eu até juntei o Comprote pendente de julgamento, isso vai afetar, de certa forma, essa composição da estimativa, né? Sim. Concordo. Então, assim, se vocês verem a composição, assim, não tem como fugir também da verificação desses dois processos conexos. Então, tá, Nilson, coloca as folhas desses balancetes, do registro contábil também. Certo. Então, o dispositivo vai dispositivo. ficar... dispositivo, desculpa. O julgamento vai ficar nos mesmos termos do processo anterior, da parcial provimento por unanimidade, né, conforme os votos da relatora, e aí eu vou pegar o dispositivo, depois você passa para mim, quando você der, você corrige, né, que depois eu vou lá na pasta T e pego, tá certo? Tá bom, fica tranquilo, eu faço isso já. Certo. E para a gente não perder tempo aqui, certo? E aí, então, ficou da parcial provimento por unanimidade, temos o voto da relatora, e eu pego o dispositivo e coloco na ata, claro, tudo bem? Tudo. Próximo, o 36. Ele é idêntico, um SS e o outro é IRPJ. Exatamente a mesma Acho que a gente precisa votar esse aí, né, presidente? Precisa? Só um detalhe. Pode ser por aclamação, não, né? Outro é idêntico, tá, Nilson? Gente, é idêntico. Vai lá, Alain. Não, vamos votar o 35 e o 36, então, já que são idênticos, um é IRPJ e CSL. Eu estou aí da minha escapada. Alain? Acompanhe, presidente. Então, acompanho. Pulou, Elisandro. Acompanho. Acompanhe, presidente. Alexandre? Acompanho, presidente. Bom, eu acompanho também, agora sim, né, o resultado do julgamento da parcial provimento por unanimidade, conforme o voto da relatora, certo? Aí eu coloco o dispositivo, e lembrando que o dispositivo está determinando voltar o processo para a DRF, voltar novo despacho decisório, certo? Desculpem aí a falha. Isso, os números 35 e 36. Isso. 37 ainda contigo, Gisele, usina Colombo. Sim, eu estou abrindo aqui. Estou com ele aberto. Bom, aqui esse aqui é mais fácil. É saldo negativo também de RPJ, de CSLL. Qual da pauta agora? Perdão. É o 37. Paradigma, né? Ele é paradigma. É paradigma. Esse eu fui meio malvada, com as Bento. É paradigma do 38 ao 41. Tá? Então a gente está voltando tudo. Aqui entra muito aquela questão da aplicação da súmula CARF número 84, tá? Então, no primeiro momento, no despacho decisório, até iria para o voto, né? Em vista daquela aplicação do artigo 10 da IN 600, o despacho decisório foi no sentido de não homologar a compensação, né? Justamente por esse equívoco do contribuinte de pagamento a maior, ao invés da composição de saldo negativo. Só que o que acontece? A DRJ, ela supera essa questão dos recolhimentos mensais por estimativa serem meras antecipações e, portanto, ela entra já na linha que nós
consideramos já no CARF, então ela supera e vai analisar o direito creditório. E aí ela passa a analisar, no item 10, se vocês verem do voto, a certeza e a liquidez da contribuinte por considerar que inexistem provas para fundamentar o crédito pleiteado. Então, ela traz essa questão, então, considera que seria indispensável a documentação fiscal. E aí, no item 11, ocorre que até então a controvérsia estava distrita ao fato dos recolhimentos mensais por estimativa seriam ou não considerados meras antecipações do tributo para fins de legitimar o direito creditório da contribuinte. Daí ser fundamental analisar em concreto se a contribuinte se serve de recurso voluntário, mesmo momento processual a ela oportunizado, apresentou o respectivo conjunto probatório hábil a demonstrar a liquidez e certeza do seu direito. E aí tem a aplicação da súmula e tudo mais. Contudo, é o meu item 14. Em seu recurso voluntário, a contribuinte reiterou apenas os argumentos retóricos aqui, então, superados, inclusive pela DRJ, e não apresentou documentação fiscal e contábil capaz de comprovar a origem do direito creditório. Então, assim, o contribuinte teve a oportunidade de trazer documentação fiscal e contábil, foi sinalizado nesse sentido. A própria DRJ, na decisão, né, ela fala, poxa, o contribuinte não traz o LALUR, e ainda que ele venha alegar agora, ai, poxa, eu não fui intimado para isso. Mas, poxa, no recurso voluntário, ele poderia ter trazido, e ele não trouxe. Né? Se o contribuinte tivesse trazido, a gente já vem, né, analisando, ou até, se for o caso, para julgar diretamente homologar, ou para mandar para né, anular o despacho e mandar para a DRF de origem, mas aqui o contribuinte simplesmente alega e não traz nada, eu não tenho indícios, tá? E foi por esse motivo que eu optei por não homologar, tá? Então, diferente dos outros casos, também sem nenhuma prova, fica complicado. Ok. Algum comentário? Porque assim, Podemos ir para o voto? Alain? Acompanhe a relatora, presidente. Você está olhando. Eu estou em dúvida, presidente, porque eu acho que de novo, o fundamento do despacho decisório, você não pode compensar a estimativa, né? Também votos supera, Toselli, nesse caso de forma bem contundente, né? Ela vai buscar. Calma, eu estou raciocinando, é o primeiro contato que eu estou com o caso. Aí, em tese, é o fundamento. Aí a DRJ fala, tá, ainda que não seja isso, você não comprovou a liquidez. Aí o contribuinte no recurso voluntário ignora isso, bate na tecla que ele... Na verdade, aí ele não recorre, não questiona a decisão. Nesse caso aí, como a negativa da DRJ foi em relação à ausência de prova, o contribuinte manteve a inércia dele, eu acompanho o relator. Lisandro? Acompanho o relator. Ok. Olha, presidente, essa situação que o Toselli levantou é um item que me incomoda bastante, porque, inclusive, eu tenho um processo que foi exatamente nessa linha, entendeu? Mas é que, como nesse processo específico, essa matéria não foi aventada de questão de inovação e tal, eu vou ter que acompanhar. Mas isso é muito complicado e trago a questão por quê? O fundamento foi o quê? A questão da súmula. Aliás, eu não posso compensar a estimativa, eu não posso compensar. Agora, está sendo negado com base em quê? Porque não tem questão probatória. Aí, qual que é o diferencial aqui? O ponto aqui é que é o seguinte, na DRJ, a matéria foi colocada para ele e ele teve uma outra oportunidade de apresentar essa situação. Exato. Né? Agora, digamos que não é citado nada disso, para mim é uma mudança de fundamento, porque totalmente incompatível com a negativa a qual, com o despacho decisório. Entendeu? Então, por isso que vai muito do caso. Né? Sim. Então, eu acompanho
a relatora por esses motivos. Alexandre? Também acompanho a relatora. Ok. Bárbara? Também acompanho. Não estou te ouvindo, Bárbara. Ah, sim, é porque tem um delay aí, você fala e só chega depois. Então, eu acompanho a relatora, né, então fica assim, negar provimento por unanimidade. Presidente, pode dar 5 minutos agora de intervalo? Sim, claro. Vamos dar 5 minutos de intervalo. Só antes eu vou pedir apoio, porque eles têm que encerrar. Só um instante. Vamos dar um intervalo de 5 minutos, tá certo? Sim, presidente. A gravação será encerrada. Tá ok. Obrigado.